É bem complicado. Você vê, a coluna, na realidade, você tem para antes de chegar na pergunta certinha, só precisa ter um pouco essa complexidade que é a coluna, né? Por dentro dela passa todo o sistema neurológico. Então, daí vem toda a informação proveniente do cérebro, ou seja, que dá o movimento para nossas pernas, o que dá a sensação de fome, tudo passa pela coluna. Então, qualquer interferência na coluna, obviamente, vai estar afetando o nosso sistema do corpo como um todo. Então, daí se forma uma profissão que realmente ela tem uma arte, uma ciência bem mais ampla do que se pode imaginar, não só a parte mecânica. Então, quando a gente forma um diagnóstico, daí sim, então a gente tem a primeira parte de um tratamento. Mas normalmente, isso é bem particular do Instituto Hope, cada clínica tem uma visão diferente, mas a nossa visão é da seguinte maneira: o paciente ele pode estar sendo inserido entre 6 a 15 sessões. Vai depender muito do diagnóstico. Hoje, o Instituto ele atende muitos pacientes com hernia de disco. É impressionante. A gente nunca imagina quanto as pessoas têm hernia de disco no mundo, né? A gente acaba vendo dores de coluna, mas quando vai ver o diagnóstico, é realmente uma hernia de disco. Ok, essas pessoas têm uma média de 10 sessões, que é praticamente um consenso, onde o quiropraxista ele tem tempo hábil de estar causando uma melhora consistente, né, no paciente. Falando em diagnóstico, como que é feito realmente o diagnóstico da pessoa que tem problema de hérnia de disco, problema de disco, coluna? por exemplo, né? Uma hernia de disco, na realidade, tem algumas particularidades. Por exemplo, toda hernia de disco começa quando o paciente, há muito tempo, vem sentindo dorzinha de coluna. Aquela dor lombar que ninguém liga muito. Vai lá, descansa na cama, melhora, toma um analgésico ali, melhora. Mas só que o que está acontecendo no corpo dele? A coluna, mecanicamente, não está funcionando bem. Ou seja, tem algumas coisinhas que nós quiropraxistas, chamamos de complexo de subluxação vertebral, que é o má posicionamento da vértebra imperceptível a raio-x, só ao tato, que é o papel do quiropraxista. Okay? Então, quando chega a ter uma hernia de disco, quer dizer que essa pessoa já tinha dor de coluna. E como que desencadeia? Eu fui pegar um peso de 20 quilos ali do lado, e na hora de pegar esse peso, travou minha coluna. Ok. Quando travou a coluna, quer dizer, aconteceu alguma coisa. A inervação foi pressionada. Aí, de repente, desceu uma dor para a perna, em forma de formigamento, às vezes deu um pouquinho de fraqueza na perna. Pronto, o disco saiu do seu lugar e acabou comprimindo também a raiz nervosa. Aí se forma uma hernia de disco. É bem complexo. Bem São eventos mecânicos que vão estar realmente produzindo essa dor. É uma dor intensa, é incompatível com a vida e dá muita falta no trabalho. Por quê? A pessoa não consegue ficar sentada, em pé, às vezes nem deitada. Depende muito da evolução do problema e como ele está naquele momento. Então, é um tipo de problema que merece muito cuidado. Então, só fazendo um link aqui na nossa, né, nosso convidado anterior, Ótimo. o Dito, nós estávamos falando sobre mulheres no mercado de trabalho, né? E assim, falando em mulheres, hoje a maioria das mulheres, principalmente aquelas que são mães, elas têm já esse problema elas têm problema de coluna. Isso é verdade? Sem dúvida. A mulher, ela na realidade, ela tem uma carga de trabalho, né, manual muito mais excessiva do que o homem. Isso não só no ambiente doméstico, mas também no ambiente de trabalho. Tá legal? Então, porque a mulher já tem essa sensibilidade para trabalhos manuais. Sim. Parece que já foi provida por Deus alguma coisa, né? Impressionante. Então, no ambiente por exemplo, numa casa, ela passa, muitas vezes ela tem que lavar uma roupa, tem que fazer uma comida, cuidar das crianças também, e também... E até mesmo a própria gestação, né? A gestação tem uma particularidade, até importante você ter falado nesse ponto, porque toda mulher, quando está em período de gestação, aumenta o líquido dentro da articulação. Então, aumenta o espaço articular. Esse aumento do espaço articular acaba causando uma lacidão ligamentar transitória, digamos assim. E essa lacidão ligamentar transitória pode trazer, pós-gestação, seja ela por cesárea ou parto normal, uma disfunção articular que vai sentir dor de coluna pós-parto. Isso pode perdurar por muito tempo. E muitas vezes pensa que a dor da coluna é por um motivo do dia a dia. Mas não, começou ali no parto. O quiropraxista pesquisa isso. Também dentro da nossa universidade nós temos uma cadeira, um curso, né, uma matéria só de obstetrícia, para você ter uma ideia.
De como isso é interessante e influencia na coluna também. Agora, no ambiente domiciliar, a mulher é colocada em situações que não é nada agradável para a coluna, né? Então, daí se faz necessário, ao tratar, resolver o problema, a dor, melhorar toda a mecânica, dar liberdade de movimento, melhorar a parte muscular, quem não gosta de se sentir relaxado, né? Melhorar a parte muscular e também ensinar a mulher a como fazer os seus serviços em casa, os seus serviços domésticos. Pequenas alterações no posicionamento ao passar uma roupa, ao varrer uma casa, ou até mesmo coisas simples como cuidar de um jardim, traz um benefício enorme para a coluna ao longo do tempo. Vai proteger e realmente você não vai ter mais dor de coluna, desde que faça tudo bonitinho, a orientação do seu quiropraxista e do seu médico. Porque a gente ouve se dizer que realmente a pessoa que tem problema de coluna não tem cura, né? Vai viver eternamente com o problema de coluna. Sim. Então, a quiropraxia, ela cura esse tipo de Olha, isso sintoma? vai depender muito do diagnóstico. Por exemplo, muitas pessoas vai na clínica com artrose, por exemplo. Uma artrose é uma degeneração da articulação. Essa degeneração, obviamente, ela não consegue regredir. A partir do momento que você tem essa degeneração, ela está ali. Agora, o quiropraxista, o papel dele é tentar aliviar todos os sintomas, dar um pouquinho mais de espaço articular, porque na artrose se perde esse espaço articular, tentando reabilitar o paciente para retirar os sintomas, no caso de uma artrose. Tem outros casos que chega à cura total, como hernia de disco mesmo. Tá bem? Então, no caso de uma artrose, a gente consegue melhorar e muito a qualidade de vida. Aliás, é um tipo de caso que até eu tenho um prazer de tratar, porque a melhora do paciente é tão visível, a felicidade deles é tão interessante, que chega a ser até prazeroso, no caso de uma artrose. Que coisa. Bem interessante mesmo. Agora, fala para mim, doutor, como que esse tratamento entra alguma parte medicamentosa ou é só massagem? Explica para gente, por gentileza. Então, tem duas coisas interessantes aí. Primeiro, a parte medicamentosa em absoluto não entra. Também é um trabalho totalmente manual, tá legal? Visando realmente a parte mecânica do corpo. Agora, as pessoas confundem muito quiropraxia com massagem. É natural. É porque a gente trata, obviamente, manualmente. Okay? Então, o que acontece? Eu diria que nós somos massagistas de articulações. Entendi, eu quero conhecer esse trabalho aí. Então, o que acontece? Nós pegamos o paciente, obviamente, analisamos vértebra por vértebra, analisamos a amplitude de movimento de cada vértebra, tá? E, a partir daí, nós faremos movimentos rápidos e precisos na articulação, a fim de abrir esse espaço. E o melhor de tudo do tratamento de quiropraxia é que normalmente ele é indolor, ou seja, não há dor. Só há uma sensação de melhora e bem-estar naquele momento. Obviamente que cada diagnóstico tem uma especificidade, mas normalmente o paciente sai dali muito mais contente do que chegou. Mas o tratamento é bem tranquilo, é bem facinho de paciente assimilar e aceitar esse tratamento. Não tem nada assim muito diferente. Legal. Gente, vamos para um breve intervalo. Já já eu volto aqui com o Dr. Felipe Ferreira, fundador do Instituto Hope, falando mais sobre quiropraxia, que pode te ajudar aí, você que está com problema de dores na coluna. Vamos para um breve intervalo.